Não pode ser. Não acredito. Isso não está acontecendo. Diante de uma situação ruim, é perfeitamente normal que a negação da realidade seja a primeira reação de todas e todos nós. Seja a perda do emprego, o falecimento de um ente querido, um acidente inesperado, fim de uma relação afetiva, uma pandemia ou colapso climático. Diante de qualquer coisa que nos traga sofrimento ou desestruturação, que produza sensação de perda e luto, ou que apenas nos tire da zona de conforto, essa reação de negar num primeiro momento é perfeitamente normal. Mas especialmente quando se trata não de uma questão individual, mas social, coletiva, é possível que apareça gente de má fé querendo explorar esse seu sentimento legítimo. Em geral, agindo de forma maliciosa, com algum interesse escuso por trás, com o único objetivo de manipular, essas pessoas dizem aquilo que você gostaria de ouvir. E aí, você virou presa de algo extremamente nocivo, o negacionismo. Este é mais um tema que abordaremos na série Fumaça de Epidemia, gravada durante a crise do coronavírus. Um tema crucial, pois mesmo após mais de 10 milhões de casos confirmados e mais de 500 mil de mortes globalmente, a ciência ainda sofre ataques e o surto de negacionismo, assim como a própria pandemia, está longe de ser debelado. Se você quer saber como chegamos ao ponto de termos um movimento que conseguiu, com tantas mortes, com tanto sofrimento e dor de famílias aqui no Brasil e em quase todo o mundo, a triste façanha de negar a existência ou a gravidade da Covid-19, vem com a gente. Negacionismo Mata será dividido em 3 vídeos, este aqui e a continuação nos 2 próximos episódios. Vamos lá? O termo negacionismo foi cunhado originalmente na língua francesa. Ele apareceu em 1987 e é atribuído ao historiador Henri Rousseau para se referir a movimentações no sentido de negar a realidade do genocídio realizado contra os judeus pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Não foi bem assim, as câmaras de gás não existiram, era esse o tipo de distorção histórica que começou a aparecer, contrariando todas as evidências da ação genocida contra os judeus, um dos maiores crimes da história da humanidade. A necessidade de criar um novo termo para esse fenômeno era evidente, porque aquilo não era um revisionismo qualquer, muito menos uma reinterpretação dos fatos ou uma polêmica com 2 lados. Com tantas evidências materiais e documentais, negar tudo aquilo era obviamente uma falsificação, uma mentira, algo de total má-fé, uma farsa orquestrada com a finalidade de confundir as pessoas. A motivação? Antissemitismo. A quem interessava? Aos herdeiros dos responsáveis pelo genocídio, evidentemente. Não à toa, o negacionismo do Holocausto é considerado crime em vários países. Se tem uma coisa que é prática comum em muitos ramos da indústria, é tentar esconder os impactos de suas atividades sobre o ambiente e a saúde. Isso foi feito pelas termoelétricas na Europa e nos Estados Unidos, que negavam insistentemente a relação que os cientistas descobriram entre queima de carvão e produção de chuva ácida. Algo, aliás, que é fácil de entender. O carvão comumente possui traços de enxofre, e quando ele é queimado, da mesma maneira que o oxigênio se combina com o carbono para produzir CO2, ele se combina com o enxofre para produzir SO2. SO2 na atmosfera vira SO3, que vira ácido sulfúrico quando entra em contato com a água. Daí, a chuva, quando cai, vem ácida, estragando monumentos e chegando a matar a vegetação. Esse tipo de negacionismo também foi praticado pela indústria dos agrotóxicos. Na verdade, em alguns locais como no Brasil, continua fazendo até hoje. Vide a turma que quer usar o termo fitossanitário. Oi? É veneno. É veneno. O exemplo mais bizarro nesse caso talvez tenha sido o da Monsanto, a famosa empresa de agrotóxico que recentemente se incorporou à Bayer. Décadas atrás, a Monsanto produzia um composto químico chamado dicloro-difenil-tricloroetano, mais conhecido simplesmente como DDT. Festejado inicialmente como um inseticida poderoso, barato e seguro, o DDT inspirou vídeos
em que diziam que ele era seguro até para comer, e peças de propaganda em que humanos, plantinhas e animais de criação cantavam juntos: DDT é bom para mim. A verdade é que as evidências se acumularam de que o DDT causa câncer, em especial câncer de mama. O perigo é maior considerando que o DDT tem uma enorme longevidade química, permanecendo no organismo de pessoas intoxicadas por mais de 50 anos e tendo sido encontrado até no leite materno. O DDT terminou sendo proibido para uso na agricultura nos Estados Unidos em 1972 e, globalmente, através da Convenção de Estocolmo, que lida com o tipo de substância conhecida como poluente orgânico persistente. POP. Pop. Vai ver que é daí que saiu a ideia de que o agro é pop. Mas enfim, hoje em dia o DDT só pode ser usado para controlar vetores infecciosos de acordo com normas rígidas da OMS. Detalhe, a história da Monsanto não se resume ao DDT. Inclui os PCBs. Não, gente, não é o partidão. São os compostos conhecidos como bifenil policlorados. Esses compostos ganharam popularidade pelo seu uso em tintas e adesivos, da mesma forma como fluidos não inflamáveis com uso hidráulico e elétrico. Porém, assim como o DDT, os PCBs são tóxicos. E por permanecerem no ambiente por muito tempo e com efeitos cumulativos, tem sido um problemão, especialmente para a fauna aquática. Recentemente, eles foram encontrados em níveis extraordinários, nas palavras dos cientistas, contaminando crustáceos que vivem no local mais profundo dos nossos oceanos, a Fossa das Marianas. O que foi estranho nesse caso é que a Monsanto meio que se antecipou. Diferente do DDT, cuja toxicidade ela negou o quanto pôde, no caso dos PCBs, ela admitiu antes de cientistas e ambientalistas que eles envolviam riscos. Mas, vejam só, ao se antecipar a eventuais acusações, a solução da Monsanto seria a de uma proibição parcial. Afinal, nas palavras de um de seus executivos, entre aspas, estamos no ramo para lucrar e prosperar. Pois é, afinal, após lucrar e prosperar muito, a Monsanto teve seus PCBs inteiramente banidos. Sim, eles foram listados também como POPs na Convenção de Estocolmo. Infelizmente, a estimativa é que só em 2028 todos os equipamentos que usam esses materiais, assim como todos os estoques remanescentes dos PCBs, terão sido totalmente recolhidos para que não ameacem ainda mais o ambiente. E olha, a conta da ex-Monsanto, hoje Bayer, não para por aí. Inclui também o famigerado agente laranja. Não, pessoal, não é esse agente laranja aí não. Sai, Queiroz. Trata-se da mistura de desfolhantes usada amplamente como arma de guerra pelos Estados Unidos contra o Vietnã. O objetivo era abrir os espaços nas florestas para eliminar os esconderijos e destruir as plantações, a fim de derrotar o Vietnã pela fome. Os Estados Unidos despejaram o equivalente a 30 piscinas olímpicas desses desfolhantes entre 1962 e 1971. Isso já seria criminoso o suficiente, mas tem mais nessa história. O agente laranja, produzido em enormes quantidades pela Monsanto e pela Dow Chemical, além dos herbicidas principais, 2,4,5-T e 2,4-D, contém dioxinas, em especial a tenebrosa TCDD. Esse composto é altamente tóxico, cancerígeno, teratológico. E há indícios de que as companhias sabiam do perigo das dioxinas muito antes do uso extensivo do agente laranja. Décadas depois de terminada a guerra, o estrago continua lá. A Cruz Vermelha estima que 1 milhão de pessoas são portadoras de deficiência no Vietnã em função ainda do agente laranja. As dioxinas permanecem contaminando o solo, parte das florestas do Vietnã nunca se recuperou totalmente e a biodiversidade nas regiões atingidas foi fortemente reduzida. Infelizmente, não é só por conta desse estrago de longo prazo que o agente laranja não é página virada da história. Alguém tão inescrupuloso quanto a alta cúpula militar dos Estados Unidos e quanto as corporações da indústria química ressuscitou o agente laranja. Sim, aqui mesmo, no Brasil. Poderíamos falar ainda de diversos casos em que as indústrias negaram os perigos associados a seus produtos, dos metais pesados na gasolina, ao negacionismo do papel dos CFCs
na depleção do ozônio estratosférico até o chumbo nos produtos de beleza. Mas agora, nós vamos direto entrar num terreno ainda mais impressionante, o de um negacionismo altamente profissional, elaborado, sofisticado. O tipo de negacionismo que descrevemos até aqui já é algo totalmente criminoso, não tenhamos dúvida. É voltado somente para proteger o lucro. É feito escondendo informações para que não haja perda de mercado ou processos judiciais. Mas talvez porque nesses casos os clientes sejam governos ou distribuidoras de eletricidade, no caso das termoelétricas, ou grandes fazendas, no caso dos agrotóxicos, esse negacionismo ele nunca chegou ao nível de disputa direta pela opinião pública. Ninguém havia produzido uma máquina profissional de propaganda negacionista até a indústria do tabaco. Porque neste caso, tratava-se de convencer milhões de fumantes que o cigarro não fazia nenhum mal. E em um dado momento isso parecia impossível. Tinha artigo científico publicado no Jornal da Associação Médica Americana nos idos de 1950 que já apontava sólidas evidências de câncer no sistema respiratório associado ao fumo. Nos anos seguintes, as evidências de estudos estatísticos ou de laboratório cada vez mais apontavam uma ligação bastante forte entre tabaco e câncer. E isso incluía o risco para os chamados fumantes indiretos. Mas foram necessárias praticamente 2 décadas até que medidas sérias de restrição ao fumo começassem a ser adotadas. As propagandas seguiram em jornais, revistas e TVs, e nelas o ato de fumar era associado à alegria, à sofisticação, ao espírito aventureiro. Os carros de Fórmula 1 pareciam carteiras de cigarro sobre rodas. E nos aviões havia classe de fumantes e as poltronas tinham cinzeiros. O pior é que hoje sabemos que a indústria do tabaco tinha completa noção dos problemas de saúde associados ao seu produto e que ela fez uma escolha consciente de manter seus lucros o máximo de tempo que podia, ao invés de poupar as pessoas de dor, de sofrimento, de morte antecipada pelo câncer, doenças cardiovasculares e outras mazelas. Mas para continuar lucrando às custas da saúde e da vida, a indústria do tabaco teve de ir além do lobby tradicional e dos truques jurídicos. Ela construiu uma máquina negacionista bem mais complexa e conseguiu ocultar o peso das evidências científicas por trás de uma cortina de fumaça. A tática sofisticada do tabaco contava com o recrutamento de ditos especialistas com a capacidade de produzir questionamentos, fossem eles razoáveis ou não, aos estudos científicos que mostravam conexão entre cigarro e câncer. O esforço era para mostrar que havia incertezas, que os estudos tinham problemas, que a ciência ainda estava em disputa, etc. No final da década de 1960, um desses especialistas, Theodore Sterling, professor de estatística e computação, usou da sua autoridade para tentar desmoralizar um relatório do Serviço Nacional de Saúde dos Estados Unidos. O relatório do NHS apontava evidências estatísticas muito fortes ligando fumo e câncer, mas em artigo que publicou por encomenda da indústria do tabaco, Sterling dizia que a análise do NHS era crua, rudimentar e que os dados eram de baixa qualidade. Tudo mentira, óbvio. Anos depois, repetindo a fórmula, Fred Singer, físico, publicou através de um instituto obscuro um relatório onde questionava as evidências dos males do fumo passivo. O negacionista afirmava que o estudo da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a EPA, era junk science, ou seja, ciência lixo, e que a agência havia cozinhado os dados. Uma acusação grave, né? Mas enfim, esses caras são um pequeno punhado de mentirosos que vendem a alma para indústrias inescrupulosas. Infelizmente, alguns deles têm carreiras de peso, nem que seja em outras áreas. Nesse caso, o mais gritante de todos talvez seja o exemplo de Frederick Seitz, que chegou a ser presidente da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos e que trabalhou como consultor da indústria do cigarro. Esse cara, além de negar os perigos do fumo passivo, também era negacionista dos impactos dos CFCs. Seitz, por sinal, foi o fundador do George Marshall Institute, que vai aparecer mais vezes nos nossos vídeos sobre negacionismo. Pois é, Sterling, Singer, Seitz, não é a SS, é a SSS negacionista. Pois bem, além de todo o lobby por baixo dos panos, para fora era feita uma campanha ostensiva e cínica, que chegava a mostrar médicos fumando e recomendando determinadas marcas de cigarro. Em ambos os casos, uma manipulação evidente da autoridade médica e científica. Tudo isso
para fazer as pessoas acreditarem que não havia consenso, para criar uma zona cinza, onde imperam a dubiedade e o imobilismo, para fazer a opinião pública acreditar que seria cedo demais para tomar qualquer medida de restrição ao fumo, para proteger o lucro. E conseguiram. Mas a que custo? Em seu site, a Organização Mundial da Saúde mostra a variedade de táticas que a indústria do tabaco utilizou e utiliza para defender seus interesses. Propaganda, relações públicas, financiamento político, intimidação, filantropia para disfarçar, incentivo à formação de grupos pelos direitos dos fumantes. Oi? É o direito de jogar fumaça de cigarro na minha cara? Litigação, financiamento de pesquisa dirigida dentro das universidades, criando laços e dependência, etc. Mas acreditem, na frente de outra máquina negacionista, o esquema da indústria do tabaco parece peixe pequeno. Na continuação deste vídeo, falaremos do negacionismo MOR, a máquina de negação da ciência montada pela indústria de combustíveis fósseis. E começaremos a desvendar como esse negacionismo profissional preparou o terreno para o novo negacionismo da pandemia. Então, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder a continuação de Negacionismo Mata. Até logo, pessoal. Abraço.